psicóloga e publicitária, exerceu 2 mandatos de vereador em São Paulo antes de se eleger também 2 vezes para a Câmara Federal. Nas eleições de outubro, recebeu o voto de 6.500.000 paulistanos para representar o Estado no Senado. Ao assumir o mandato em fevereiro, vai defender propostas como a reforma tributária, destinada a melhorar o ambiente de negócios e a geração de empregos. Também defende uma pauta ampla em relação aos direitos humanos, independente de raça, cor, etnia, origem, deficiência, sexo, religião, condição econômica ou social. Na primeira entrevista da edição de hoje do Roda Viva, recebemos a senadora eleita por São Paulo, Mara Gabrilli. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda está a senadora eleita por São Paulo pelo PSDB, Mara Gabrilli. Na sequência, vamos entrevistar o Major Olímpio. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Mara Gabrilli, nós convidamos João Gabriel de Lima, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo, coordenador de jornalismo do INSPER, Thaís Bilenque, repórter de política do jornal Folha de São Paulo, Clarice Oliveira, editora do broadcast político do Grupo Estado, Tiago Uberrais, repórter da rádio Jovem Pan, Sérgio Roxo, repórter do jornal O Globo, e somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Boa noite, Mara, muito obrigado por vir ao nosso programa, prazer. Boa muito noite. Parabéns pela sua eleição. Eu queria começar te perguntando, você nem tomou posse e já teve uma vitória. Você conseguiu manter a Secretaria de Direitos Humanos numa conversa com o presidente eleito? Acho que ele talvez bata o martelo sobre isso, mas foi um pedido que eu fiz a ele ontem. Mas, pelo visto, acho que foi bem aceito. Me parece que sim, porque hoje, olhando a secretaria que o Osmar Terra vai assumir, os direitos humanos não estavam lá mais, não. Espero que ele dê luz, dê foco a essa pasta, e dê a importância que o Brasil precisa nesse momento. Que incluiria também minorias, incluiria minorias, a pessoa com deficiência, a mulher, assim, não dentro dos direitos humanos, mas talvez junto, numa pasta conjunta, e igualdade racial, LGBTI, e todas essas questões que hoje são tão importantes, e tendo em vista que as desigualdades brasileiras, infelizmente, aumentaram, acho que é um momento importante para dar status de ministério a esses temas. Mara, a gente vai começar a girar a roda por aqui com a Clarice. Tudo bem, senadora? Como vai? Tudo bom, Clarice. Tudo bom. Queria aproveitar um pouquinho esse gancho da conversa que a senhora teve com o presidente eleito Jair Bolsonaro para falar um pouquinho de como era o posicionamento da senhora em relação a ele. Teve uma entrevista que a senhora deu para o jornal Folha de São Paulo, antes da eleição, em que a senhora falava que ele não, pelo amor de Deus. E dizia que já tinha visto em várias ocasiões ele xingando mulheres ou maltratando mulheres no Congresso e que, por conta disso, a senhora achava que ele não poderia ser um bom presidente para o Brasil. Se eu não me engano, foi uma coisa bem nessa linha. Eu lembro claramente do ele não, pelo amor de Deus. Agora a senhora adota aí uma postura de diálogo com ele, de abertura para, me parece, para tentar obter avanços que a senhora considera importantes. O que muda nisso? Porque a gente vê uma aproximação de setores do PSDB com esse governo, como, por exemplo, o João Dória. Eu acho que muda que não estamos mais em campanha. O palanque acabou e ele foi eleito presidente do Brasil. E agora eu jamais teria uma postura de fazer oposição por fazer oposição, ou mesmo de ser situação por ser situação, mas eu quero ajudar a construir
o Brasil que todos nós queremos. Mas a senhora acha que o PSDB deveria se posicionar em relação ao governo Bolsonaro para um lado ou para o outro? Ou aderir ao governo ou ser oposição? Eu acho que o PSDB tem que se posicionar a favor do Brasil. E isso implica em avaliarmos cada passo do governo e não ter uma postura... isso eu não concordo, serei contra. Acho que num primeiro momento isso eu não concordo. Será que podemos aprimorar e melhorar? E eu acredito nesse formato de construção coletiva de todos. Quem ganha é o Brasil. Então o PSDB João, na oposição, de jeito nenhum. Deixa o João... Vou pegar carona na tua pergunta. O PSDB vai caminhar unido nisso? Porque a gente tem lido muitas matérias falando que há uma divisão do PSDB entre uma turma que quer apoiar o Bolsonaro, e ela é liderada um pouco pelo governador João Dória, e uma turma que é bem mais crítica ao Bolsonaro, que é uma turma lá do Instituto Fernando Henrique, que inclusive eles falam que vão ser o centro radical, vão de uma certa maneira coordenar uma oposição de centro. Não há um risco de racha do partido num momento como esse? Eu acho que risco de racha já rachou várias vezes, mas eu acho que existe um esforço dentro do partido para unir pensamentos, porque, puxa, o PSDB sempre teve quadros muito qualificados. E muitas vezes, quando a gente não usa esses quadros, né, dialogando, tentando construir junto, isso pode ser até prejudicial, como muitas vezes já foi, né, porque vira uma questão pessoal de cada um vai lá e fala o que quer. E ontem teve uma reunião na executiva e o assunto era sempre esse, sabe? Qual a conclusão? A conclusão é que devemos nos unir cada vez mais e tentar buscar consenso. E eu acho que temos possibilidade, sim, de fazer isso. Eu, pessoalmente, hoje, olha, tanto alguns que parecem de um lado e outros que parecem de outro, todos me ligaram para dizer que gostaram da minha atitude ali diante do Bolsonaro. Então... Tiago. Senadora, a senhora teve uma reunião com o futuro ministro Sérgio Moro e eu pergunto, de que maneira que a senhora no Senado pode contribuir para o combate à corrupção no país? E aquela pergunta que não posso deixar de fazer, a senhora acha que ele pode ajudar a esclarecer o assassinato do prefeito Celso Daniel? Olha, com relação à primeira pergunta, ele tem muito a ajudar. Eu tenho uma proposta que já estamos na consultoria legislativa, vendo como que ela vai acontecer. Seria um projeto de resolução para a criação de uma comissão mista de combate à corrupção e ao crime organizado. E isso, uma comissão que trabalhe com o legislativo, com o executivo e principalmente com as instituições da sociedade civil, como Transparência Brasil, Todos contra a Corrupção, Transparência Internacional, para que a gente possa monitorar e fiscalizar as ações do governo. E isso eu conversei com o nosso futuro ministro Sérgio Moro, porque é importante ter uma sinergia de ações, né? Até para que ele sinta que existe respaldo dentro do Congresso para várias ações e vice-versa. Então, essa foi a conversa. Agora, o Sérgio Moro, ele, com relação à Lava Jato, né, o caso do Celso Daniel, ele não é exatamente ligado à Lava Jato, mas o que aconteceu é que o Ronan Maria Pinto, que é o dono lá do Diário do Grande ABC, que está preso, e esse foi preso pelo Sérgio Moro por conta da Lava Jato, porque ele conseguiu unir todo o caso de Santo André ao Petrolão. Por quê? Porque ele foi chantagear o Lula, foi chantagear o Gilberto Carvalho e o José Dirceu, pedindo dinheiro para poder
não informar e ficar quieto, né? E pagaram ele, por isso que ele está preso. Mara, então... agora a Thaís quer fazer a pergunta dela do seu lado direito. Senadora, a senhora tem posições críticas, por exemplo, à liberação total do porte de armas e também ao veto incondicional para debates como aborto e debates como, por exemplo, a descriminalização de drogas para usos medicinais. Como que é possível o Congresso, de forma geral, atuar, considerando que, primeiro, o presidente eleito tem posições muito mais radicais, muito mais diferentes, assim, incondicionais em relação a esses temas, e segundo, que o próprio Congresso, a renovação, trouxe bancadas mais conservadoras. Que tipo de atuação é possível fazer para levar adiante esse tipo de pauta mais liberal? Bom, primeiro que o Congresso está lá para isso, né? E o Congresso tem muita diversidade. Por mais que a gente tenha, dependendo da legislatura, pessoas mais conservadoras, né, parlamentares mais conservadores ou não, mas a gente tem a diversidade circulando lá. E eu acho que o que vai importar mais também vai ser a atitude e a forma de cada um trabalhar, né, e o relacionamento ali. Você mencionou temas que são temas importantíssimos a serem discutidos, né? No caso, por exemplo, de uso medicinal da maconha, que é o canabidiol, essa é uma linha assim, que, para mim, ela se torna cada dia mais urgente, porque a cada dia a gente percebe mais situações e tem mais pesquisas do quanto o canabidiol pode melhorar a vida de uma pessoa com autismo, a vida de uma pessoa que tem epilepsia, a vida de uma pessoa que tem muitas convulsões. A gente já viu casos de crianças que tinham 30 convulsões por dia e passou a ter uma e, de repente, passou a ter nenhuma. Mas a senhora vê ambiente no Congresso para um debate mais sereno sobre temas como esse, que despertam a ira de alguns setores? Ai, Thaís, eu tenho que acreditar que sim. Porque, assim, essa é a minha forma de trabalhar e até a forma de tentar passar, muitas vezes, uma mensagem a um colega parlamentar. Né? Eu me sinto responsável, muitas vezes, por essa comunicação, sabe? A forma em que essa informação vai chegar nele. Me sinto responsável, por isso que eu busco muito dados, eu procuro exemplos, eu vejo histórico mesmo de situações que já aconteceram para poder, né, conversar com os parlamentares. Ô, Sérgio. Boa noite, senadora. A senhora sempre fez o combate à corrupção uma bandeira aí da sua trajetória política, né? Agora que a senhora se torna aí uma liderança nacional do PSDB, sendo eleita senadora por São Paulo, como é que a senhora acha que o partido errou ao tratar a corrupção, ao tratar as denúncias contra lideranças? E a senhora acha que isso teve algum reflexo aí no desempenho do partido na eleição presidencial? Olha, Sérgio, talvez tenha tido sim. Né? Mas eu vejo o PSDB como um partido que não defende bandido, talvez possa ter sido um pouco passivo em determinadas situações, né? Mas, infelizmente, hoje todos os partidos, de algum jeito, erraram nesse aspecto, né? E eu também vejo no PSDB e em muitos outros partidos a vontade de acertar. Então, eu acho que assim, se a gente trabalha para criar mecanismos, né, de monitoramento, de fiscalização, não importa qual seja o partido, né, e num tema que a gente sabe o quanto a corrupção tem tirado da nossa saúde, da nossa educação, questão de 2% do PIB brasileiro. E não é só isso, tem outras questões envolvidas. Por exemplo, se a gente trabalha para uma reforma tributária, a gente trabalha para desburocratizar, para melhorar o ambiente de negócios, para ter mais investimento no Brasil, acabar com a guerra fiscal, mas desburocratizar já é um grande passo para melhorar a corrupção. Então, acho que a gente tem vários setores aí que são extremamente necessários para o Brasil reformar
e que também vão contribuir. Mas a crise de imagem que o partido vive, que ficou demonstrada na eleição presidencial, até que ponto ela pode ser relacionada com essa certa leniência e com as denúncias contra a liderança do partido? E o que poderia ser feito para mudar isso assim, internamente? Olha, se a gente pensar, eu não sei fazer esse diagnóstico se isso foi a grande questão. Eu acho que o caso Aécio, ele pesou. Mas, por outro lado, olha quanta corrupção o PT se meteu e foi parar no segundo turno. Então, talvez tenham outros fatos assim mais contundentes, como, por exemplo, a vinda do PSL e essa onda Bolsonaro. Então, acho que muita gente deixou de votar porque esse partido não mais representou naquele momento. Eu acho que as pessoas buscaram algo que o PSDB novo. deixou de fazer ou fez para deixar de ser a representação desse eleitorado? Olha, eu pessoalmente, eu não consigo enxergar as ações fora do partido, né? Porque o PSDB integrou o governo Temer, esse foi o erro. Não, porque o PSDB votou a favor do impeachment, foi esse o erro. Eu acho que o erro é muito mais interno. É muito mais de conduta de cada um, de relacionamento de cada um. Por exemplo, o que, senadora? Internamente. Por exemplo, às vezes eu acho que os membros do PSDB foram muito imbuídos de um ego muito... De quem que a senhora está falando? Não, eu estou falando de vários. Não tô falando Por exemplo, só para a gente saber casos concretos. Não, eu não tenho um caso. Acho que muitos funcionam nesse modus operandi, de pessoas que são qualificadas e acreditam mesmo naquilo que elas pensam, porque são pessoas que já refletiram muito sobre aquilo. Então, vem você, faz uma pergunta, ele vai lá e fala, só que ele não conversou nem comigo, nem com o outro, nem com o outro, nem com o outro. E eu posso pensar diferente. E essa diversidade de ideias, ela pode ser riquíssima, mas ela pode também não ser tão boa assim se não for trabalhada de uma forma uníssona, se não tiver esse comprometimento de um ouvir o outro. Talvez tenha faltado ouvir-tude dentro do partido, né? Para que fôssemos mesmo um grupo trabalhando em prol do Brasil e de determinadas causas específicas. Nessa linha, senadora, muita gente sempre disse que o PSDB era um partido de caciques, que tinha 3 donos, que era o Aécio, o Alckmin e o José Serra, né? E agora, de uma certa maneira, o que aconteceu foi que o PSDB teve um desempenho muito decepcionante, bancada menor, perdeu a eleição presidencial. Seria um momento de acabar com esse caciquismo dentro do PSDB? É um momento de reflexão, né? Eu acho que quando a gente reflete e pensa nos erros cometidos, a gente também fica mais imbuído de humildade. E eu sinto ali que tanto os novos que chegaram quanto os mais antigos estão num espírito de reconstruir, de repaginar. E, olha, essa semana que passou, eu vi vários encontros, né, de caciques, esses aí que você está mencionando, e assim, puxa, um estendendo a mão para o outro. Eu acho que pouco a pouco. Esses 3 mesmo que eu mencionei? Mais ou menos. Senadora, a gente vai ter que partir para um rápido intervalo. A gente volta já com a entrevista da senadora eleita por São Paulo, Mara Gabrilli. Rapidinho, fique aí. Estamos de volta com a senadora eleita por São Paulo, Mara Gabrilli. Senadora, naturalmente a questão dos deficientes, das pessoas com deficiência,
tem uma questão, um foco, né, na sua agenda. Tem algum ponto principal que a senhora vai querer levantar, assim, de cara, assim, na sua chegada ao Senado, especialmente para as pessoas com deficiência? Tudo relacionado às pessoas com deficiência. Mas tem algum ponto urgente, assim? Que Tem. Até muito obrigada pela pergunta, porque hoje, né, o momento em que esse programa está sendo transmitido é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro. E temos muitas urgências, né, a começar pelos autistas no Brasil, que é um público que eu fui relatora da lei, que instituiu política pública para o autista, mas ainda temos muito trabalho a fazer, porque é um público bastante excluído, né, e negligenciado, e é urgente conseguir incluir essas pessoas. Eu trabalho muito com educação e, assim, tenho o sonho de um dia nunca mais uma escola rejeite matrícula de aluno com deficiência. E eu acho que tornar a educação uma educação de qualidade também é fundamental, fazer com que as escolas tenham acessibilidade, porque hoje só 29% das escolas de ensino básico no Brasil têm acessibilidade. Então, assim, é uma agenda vasta e ainda incluindo as pessoas que têm doenças raras, que isso, assim, pelo menos 70% delas acabam adquirindo uma deficiência e hoje somam 15 milhões de brasileiros com doenças raras que precisam de medicamentos que são medicamentos de alto custo, medicamentos órfãos muitas vezes. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a dispensação de medicamentos na nossa saúde, no nosso SUS, e principalmente a confecção de protocolos e a dispensação de equipamentos e tratamentos e centros de referências para essas pessoas. Senadora, porque essas pessoas têm pressa. O que o SUS pode oferecer para essas pessoas que hoje não tem nenhuma vantagem para essas pessoas? Medicamento, para começar, né? E hoje, a política pública mais importante que a gente tem, falando de doenças raras, infelizmente, é a judicialização, que, na verdade, é uma falta de política pública. Então, a gente tem doenças raras que, se a pessoa interrompe o uso de uma medicação ou não recebe essa medicação, ela morre. E a gente teve muitos casos de mortes do ano passado para cá, porque o medicamento não chegou. Então, e olha, Tiago, eu vou te dizer que para a nossa saúde, é claro que mais recurso vai fazer diferença, mas se a gente gerir melhor nossa saúde, vai mudar tanto, porque o que se gasta no medicamento judicializado, a gente poderia distribuir para todo mundo que precisa desse medicamento no Brasil. Mesma coisa uma cadeira de rodas, que é outro sonho que eu tenho, acabar com a fila de cadeira de rodas no Brasil. Tem municípios no Brasil, principalmente no Norte, no Nordeste, que uma cadeira chega a demorar de 5 a 6 anos para chegar. E pior, ela chega e quando ela chega não serve mais. E essa criança fica esperando a cadeira fora da escola. São vários crimes cometidos numa falta de gestão, porque a gente tem uma das piores políticas de dispensação de órteses e próteses do mundo. Então, se a cadeira chega, é porque a gente pagou a cadeira e aí vai para o lixo. Senadora, você acha queria voltar para a política, para o PSDB. Que linha que a senhora defende que o PSDB deve seguir? Uma linha mais próxima dos fundadores do partido, no início, com Franco Montoro, Mário Covas, ou essa linha que o Dória tenta adotar? E uma contradição que eu chamo a atenção, a senhora foi ao Bolsonaro para pedir a manutenção da Secretaria de Direitos Humanos com status de ministério. Ao mesmo tempo, o João Dória, durante a campanha aqui em São Paulo, quando foi eleito governador, ele falou que a polícia, a partir de janeiro, ia atirar para matar. Como é que o partido se alinha aí diante de ideias aí, de ideias e atuações aí parecem muito conflitantes, um pouco conflitantes, eu diria?
Olha, Sérgio, eu me sinto dentro do partido como um ponto de congruência, porque eu circulo muito bem entre todos esses. Agora, eu gosto do João Dória, gosto do trabalho dele, assim, admiro, mas isso não quer dizer que eu concorde com tudo que ele fala, né? E sempre que eu posso conversar com ele sobre temas, eu faço isso. E nesse caso, a senhora conversou? Nessa declaração que ele deu durante a campanha? Esse caso não, mas eu já conversei em outros, né? E ele tem lá a política de segurança dele, mas assim, o que eu mais venho conversando é implorando para que a gente tenha a política de segurança para combater a violência contra a mulher. Que os índices de violência no estado de São Paulo, eles melhoraram, mas a violência contra a mulher não melhorou, o estupro aumentou. Então, muitas vezes eu venho trabalhando nessa linha de chamar atenção para questões que, ao meu ver, são de extrema urgência. Agora, senadora, só completando um pouco o que o Sérgio Rocho estava falando sobre a questão de atirar para matar, algumas legislações podem vir a ser discutidas no Congresso, na próxima legislatura, que tenham relação com esse tipo de coisa. Por exemplo, o governador eleito do Rio diz com todas as letras que policiais que se deparem com criminosos que portem fuzis deveriam atirar para matar. E mais do que isso, ele disse, a polícia vai mirar na cabecinha e fogo. Né? Então, assim, essas são questões que podem sim aparecer no novo Congresso, independentemente da senhora concordar com o Dória ou não, por exemplo. Claro. E é possível que esse debate apareça e a senhora tenha que votar. Que posição a senhora tem em relação a, por exemplo, o excludente de ilicitude, revogar o Estatuto do Desarmamento? Então, Clarissa, eu tenho minha forma de pensar e eu nunca acredito que violência possa ser o caminho da paz. E eu acredito que a gente possa ter condutas menos radicais nesse sentido. E eu vi chamarem a atenção, por exemplo, do Dória nesse aspecto, ele dizer, não, mas para matar, se reagir, né? Melhor matar o bandido a matar o policial, né? Então, assim, eu não sei qual vai ser o formato de trabalho das polícias, mas com relação ao desarmamento, por exemplo, eu também não acredito que armar a população é a forma ideal para se diminuir a violência. E eu até acredito que tenha casos que sejam exceções, né? Eu ouço muito relato no mundo agrário, por exemplo, né, de pessoas que se sentem ameaçadas, que são roubadas, que têm suas casas, seus terrenos invadidos, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar construir uma boa solução para o Brasil, né? Mas eu não, sabe, essa violência contra a mulher que aumentou, eu fico imaginando armar a população, né? O quanto isso não vai quadruplicar, sei lá, eu acho que a gente está num momento de conter a violência, né? E não de fomentá-la. Senadora, falando um pouco dessas políticas, desses temas que o governo Bolsonaro está colocando em pauta, eu queria a sua opinião sobre 3 assuntos que apareceram agora nesse período formativo do governo Bolsonaro. A questão de escola sem partido, que apareceu na nomeação do ministro da Educação, a senhora é contra ou a favor? A questão dos médicos cubanos, que apareceu por causa da retirada dos médicos cubanos. Alguns dizem que o presidente Bolsonaro criticou indevidamente e por isso perdeu o programa, isso foi ruim. Outros dizem que os médicos cubanos nem deveriam ter sido chamados pelo PT. Queria saber qual que é a sua posição. E por último dessa semana, a questão do acordo do clima. O presidente Bolsonaro, ele interferiu pessoalmente para que o Brasil não sediasse a COP. Isso está sendo interpretado lá fora como a possibilidade do Brasil se retirar do acordo do clima. Queria saber a sua posição sobre esses 3 assuntos: médicos cubanos, escola sem partido e acordo do clima.
Bom, primeiro, Escola Sem Partido, né? Eu acho o nome bom, né? Ninguém quer imaginar escolas fazendo ideologia partidária, né? Mas, por outro lado, o projeto que tramita lá na casa, ele desvirtuou muito. Inclusive, ao meu ver, desvirtuou o formato constitucional da nossa educação. Em que sentido, senadora? No sentido de fazer prevalecer, por exemplo, o sentimento da família, as questões pedagógicas. Eu acredito numa educação que dê liberdade ao pensamento e não que vai enclausurar um pensamento. Eu acredito que a gente tenha que ofertar todas as informações possíveis e necessárias para que o aluno comece a construir uma massa crítica e questione. João, eu vou te falar mais uma coisa. Os professores, eu não acho que você perseguir, monitorar professor desse jeito possa ser uma boa ideia, e vou dizer por quê. Porque se você pensar quando você estava lá, no ensino fundamental, por exemplo, pensar nas matérias, eu tenho certeza que o que você mais vai lembrar não vai ser a equação da matemática, nem a raiz quadrada, não vai ser aquela gramática que você decorou, vai ser o afeto que aquele professor tinha com você e o relacionamento pessoal que você tinha com o professor. Isso é muito mais impactante na vida do estudante. Senadora, antes da senhora mudar de um dos 3 tópicos, eu queria só insistir uma pergunta no Escola Sem Partido, que é saber se a senhora acha que ele tem possibilidade de prosperar no Congresso. Eu acho que não, porque até o procurador que idealizou o projeto já avaliou o projeto como inconstitucional. E eu acho que vai chegar... E sabe o que eu acho, Thaís? Que a gente tem problemas tão mais importantes na educação, que eu acho que é o maior gargalo brasileiro, né? Enquanto a gente discute escola sem partido, botar plaquinha na sala, filmar professor, pelo amor de Deus, de 10 crianças que ingressam no ensino brasileiro, só 5 chegam a completar o ensino médio. E dessas 5, 3 ainda são analfabetos funcionais. São 38 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. Então, assim... Mas a nomeação do ministro foi muito baseada por causa da defesa que ele fez desse projeto. A senhora não acha que tem uma força ali de... Claro que tem força, mas... é minha convicção, eu acho que não prospera. Eu acho que não prospera porque, inclusive, não preenche a lacuna e o problema que a gente tem na educação brasileira. Tem muitas coisas de extrema importância para a gente discutir. Esse projeto não vai curar a educação no Brasil. Pelo contrário, ele chega a ser um projeto sem valia, que ele pode até vir a limitar a educação brasileira. Os outros pontos que o João Gabriel tinha levantado, acho que interessam. Médicos cubanos e acordo do clima. Bom, os médicos cubanos, né, os acordos entre Brasil e Cuba, né, como isso foi feito, começou a circular lá um requerimento de CPI na Câmara para a gente entender, porque tem muita coisa aí que ninguém, não foi do conhecimento de todos. Agora, é claro que o regime que esses médicos eram submetidos não é um regime justo na nossa visão brasileira. E isso a gente tem que ver que o Bolsonaro foi lá e fez um comentário, que não é um comentário errôneo, ele fez um comentário que procede, né? E o governo teve essa reação. Agora, o que me deixou feliz foi que rapidamente, primeiro, até o governo Temer me surpreendeu com a rapidez em que procurou, né, preencher as lacunas com médicos brasileiros. Né? E agora a gente tem muitos cursos de medicina, né? Os cursos vão multiplicar daqui para frente. E quando você pega um médico que já tem a família, que já está estruturado,
É muito difícil desse médico pegar e ir embora para o interior, para um lugar inóspito, para ir trabalhar lá. Agora, aquele cidadão que acabou de se formar, né? E eu vi uma força-tarefa para que eles conseguissem logo o diploma de residentes para poder ir, eles vão felizes. Vão felizes e vão levar essa energia, sabe, de recém-formados, de vontade de transformar, para quem mais está precisando dessa saúde. Qual que era a outra? Sobre o clima. Monopolizou. Pergunta combo. Eu acho que está deixando o Brasil muito vulnerável. E hoje, inclusive, até conversei sobre isso, não só com o nosso atual chanceler Aloísio, mas com a equipe ali de transição. E está todo mundo muito preocupado porque é algo... A senhora discorda, por exemplo, do que o presidente fez em tirar a COP do Brasil? Discordo. Senadora, Vamos lá, Sérgio. O Fernando Haddad, ele chegou a dizer numa entrevista para a Folha que a ideia do PT é montar duas frentes, né? Uma mais restrita para se defender contra as reformas, que eles acreditam que uniria a esquerda, e uma mais ampla, que seria para tentar evitar que o governo Bolsonaro promova mudanças como no Estatuto de Desarmamento, a questão ambiental, são temas que a senhora aqui já criticou, né? Eu queria saber, a senhora vê possibilidade de estar unida a setores ao PT nessa defesa, em se criar essa frente que inclui o PT para defender esse tipo de coisa, ser contra a escola sem partido, ser contra a mudança no Estatuto de Desarmamento e ser em defesa do meio ambiente? A senhora vê essa possibilidade? Não. Por quê? De forma alguma, porque o jeito que o PT trabalha e que vem trabalhando não é uma forma que reflete e que torce pelo país. Essa semana eu cheguei na Câmara, eu entrei no plenário e lá estavam os petistas obstruindo sessão porque aquela história do Lula livre, etc. e tal. Eu não vejo isso como um jeito, um jeito de querer ver o Brasil prosperar. Então, assim, eu acho muito difícil ter uma unidade de ação com o PT. É claro que, de vez em quando, acontece de ter pensamentos que se... Coincidentes. Coincidentes ou coisa parecida, mas, assim, agir como o PT, a menos que eles mudem muito. Mesmo que seja para barrar esses temas que a senhora também discorda. Eu não gosto nem do jeito que eles trabalham para barrar. Então... Senadora, a senhora tentaria... Pergunta curta, a senhora tentaria a presidência do Senado? Ou não faz parte dos seus planos? Não. Não? Não, o Senado agora, nesse momento, já é bastante. Quem que a senhora apoia? Por enquanto, ninguém. Ainda estão surgindo. Quem a senhora não apoia? Agora... Quem a senhora rejeita de qualquer forma. Senadora... o Renan Calheiros, por exemplo, acabei de receber uma mensagem. Não, nem li o que era. Não apoiaria o Renan, né? Mas, assim, não vou dizer... Tudo bem, pode até ter o lado pessoal, mas eu acho que é perpetuar algo que a gente está num... Já foi derrotado de mudança, até pelas urnas, né? A gente, infelizmente, tem que chegar... Estamos chegando ao final. Perguntas rápidas, pudesse... Você não vai nem contar que eu piloto a cadeira por causa do... Não, você está pilotando maravilhosamente, não tem... Porque um dia surgiu a possibilidade de vir aqui, mas eu não tinha movimento nenhum de braço e eu era empurrada, né? Passei 22 anos sendo empurrada. Foi demonstração ao vivo da sua capacidade ali? Não, mas foi o Roda Viva que me impulsionou aí na loja, ver se eu conseguia rodar. Que ótimo. Agora, obrigado pelo prestígio. Além de ter aprendido a pilotar com esquerda, eu falei, puxa, se o esquerdo saiu do zero, qual é a diferença do direito? Então, olha, eu era a destra, aí eu quebrei o pescoço e eu virei nada, porque eu não me mexia mais. Aí depois eu virei, por causa do Roda Viva, virei canhota. Canhota. E agora eu já virei ambidestra, porque eu estou pilotando com os dois. Nossa, a gente não sabia que o Roda Viva tinha essa capacidade toda de motivação, mas ficamos muito satisfeitos e agradecemos muitíssimo. A gente só queria
mais 2 perguntinhas. A senhora tem um ídolo? Tenho. Helen Keller, uma surda cega americana que até os 7 anos era uma criança selvagem, e aí uma professora encarou o desafio de ensiná-la. Inclusive, essa professora tinha baixa visão e começou a fazer a língua de sinais na pele dela. E a Helen Keller escreveu livro, fez mestrado, foi presidente de instituição e é um exemplo de superação e de questões que o Brasil precisa conhecer, que é a surdo-cegueira. Uma frase e um verso para terminar. Olha, eu ouvi outro dia do Fernando Henrique Cardoso algo que foi muito importante para mim e eu estou usando isso, que uma das artes da política é convencer, ou seja, é vencer junto. Bacana. E isso que eu acho que a gente está precisando. Muito obrigado, senadora.